Bom dia, amigos. Estamos abrindo preliminar a imagem do futebol aqui na Bandeirantes. E hoje vamos repercutir as vitórias da dupla Grenal neste meio de semana pelo Brasileirão. O Internacional precisava e ganhou de 1-0 do Fluminense no Beira-Rio. O Grêmio conseguiu emendar 2 vitórias consecutivas, 2 vitórias espetaculares, meteu 2-0 no Galo no Mineirão. Vamos falar também sobre Argel Fuchs, novo técnico do Internacional, e projetar os jogos da dupla Grenal neste final de semana, ambos amanhã, domingo. O Internacional, 4 da tarde, contra o Cruzeiro no Mineirão. E o Grêmio, 18h30, diante do Joinville, na arena que vai estar lotada. O Grêmio pode encostar nos líderes. Conosco no programa, o grande Paulo César Tinga. Olha, ex-meia da dupla, passagem destacada pelo futebol brasileiro, mundial, jogador também de seleção brasileira. E no Rio Grande do Sul é difícil o cara jogar nos 2 times e ser quase unanimidade, pois nós estamos diante de uma celebridade e quase unanimidade, Paulo César Tinga. O narrador José Aldo Pinheiro, da nossa Rádio Bandeirantes FM 94,9 AM 640, e Chico Garcia, apresentador da Rádio e TV Bandeirantes, o homem que mais conhece a arbitragem no Rio Grande do Sul e outras coisas mais também. O cara é um poeta e tal. Bom, mas vamos falar com o Tinga hoje, que é o nosso personagem central. Tá aí um cara voltado às causas sociais, jogou futebol enquanto pôde e enquanto quis, porque ainda poderia continuar atuando, e tá aí, firme e forte. Senhor Paulo César Tinga, bom dia. Bom dia, Rec, bom dia a todos. Eu sabia que um dia você ia me pagar essa conta. Uma hora tem que pagar, né? Aqueles que nos ajudaram, que nos incentivaram, que nos acreditaram em nós, a gente tem que ser grato. A gratidão é uma das coisas mais importantes na vida. Agora, esse ano precisou ajudar muito, né, Chico e Zé Aldo? Esse jogava muito, né? Muito. Começou com ponteiro direito, virou centro médio, depois articulador. Vê como o cara vai se adaptando. Ele me deu um nó. Uma vez o meu colega estava dizendo lá no escritório. Já estamos no ar com um bom dia, tudo implícito. Vamos nessa, vamos nessa. Que Zé Aldo, o Tinga tá jogando de volante. Não amola Tinga jogando de volante. O Tinga era um ponteirinho, habilidoso. Como é que vai ser volante? Volante, o cara tem que ser forte, dar porrada, não sei o quê. Que papo é esse? Vai olhar então, ele me falou, vai olhar. E eu fui olhar e era um Tinga diferente, num Grêmio diferente, que lembra um pouco esse de agora, né, Chico? É verdade. Você parou para pensar na parada ou parou quando teve que parar? Como é que foi esse processo, Tinga? Bom, importantíssima essa pergunta, porque é uma das curiosidades que todo mundo tem. Por que parou? Podia Parou jogar? por quê? E ver a gente... Não é fácil. E não deve ser fácil. Não deve ser fácil, não é fácil, mas eu sempre me cuidei, então as pessoas veem eu magro, enfim, eu podia ter jogado. Na verdade, quando eu tive a fratura, né, eu acredito que foi uma das coisas também, como um monte de vitórias e derrotas na minha vida, fratura também foi uma coisa ótima que aconteceu na minha vida, veio num tempo que eu fiquei 4 meses parado e nesses 4 meses eu pude repensar a minha vida. Eu tinha mais um tempo de contrato e eu pensei, quando eu voltar eu vou parar. Chegou o tempo de eu parar, vou me recuperar, treinar, jogar se for possível, senão eu vou parar. E tanto que o Cruzeiro queria que eu jogasse o campeonato estadual, quando eu recuperei eu falei, não, eu vou ficar só treinando até o final do contrato e vou parar, porque eu não queria jogar mais. Porque esses não 4... queria te arriscar? Não, na verdade eu vi um momento, eu queria sair... Processo gradativo. Gradativo. Né? Eu sempre acreditei que eu como um jogador, e todo jogador ele é uma marca, todo ser humano ele é uma marca, uns pequenos, maiores. Eu como uma marca, eu deveria parar no momento que eu era bicampeão brasileiro, entendeu? Então tive o REC que é da campanha vai entender. Isso é como desmamar terneiro guacho. Linha. Agora vamos traduzir. Foi longe. Foi longe. Terneiro guacho não tem mãe, então dá leite de mamadeira pro terneiro guacho. Depois tu tem que desmamar ele, tu tem que ir aos poucos acalmando o bicho, tirando a mamadeira e tal. E o futebol é isso, exato, né? E para isso tu tem que, lógico, ter uma estrutura, porque alguns jogadores sempre falaram, eu sempre escutei isso, e eu vejo que o jogador quando passa dos 28, 29 anos, ele tem um temor muito grande com uma pós-carreira, né? Então isso eu já vinha me preparando há um tempo para mim parar de jogar.
Porque o jogador sempre, alguns comentavam... Porque dinheiro custa dinheiro, né, Tinga? Tem gente que acha assim, não, mas esse está rico, está podre de rico. Não, dinheiro custa dinheiro. Imóvel sem alugar custa IPTU, custa, como é que é, o condomínio. Não, tem a cunhada que quer morar lá, a tia, a avó. São duas questões. Primeiro, tem um jogador de futebol, naturalmente, por ele ter tido uma ascensão social, como a maioria, tem muita gente que depende dele. Né? Então, o valor acaba sendo maior. E tem outra situação, né? O jogador de futebol que para na idade do Tinga, hoje com a expectativa de vida, ele tem mais 40, 50 anos de vida. Ele trabalhou até os 30 e poucos. Claro, ainda pode trabalhar na área do futebol, entre outras áreas, até pela inteligência que tem. Mas olha só como tu tem que construir uma condição até os 30 anos e viver mais 40, né? E o povo, ele te olha já como, não, o Tinga andando com esse carrinho aí... O Tinga morando nessa coisa. Certo estado. Eu, graças a Deus, eu ando da mesma maneira que eu jogava. Eu moro na mesma casa que eu morava. Isso foi tudo coisas que eu planejei para mim. Quando eu voltei da Alemanha, eu falei, o que eu acho que eu vou poder ter o resto da minha vida? É isso. Morar aí nesse lugar, andar com esse carro. Nunca fui um cara preocupado com muita coisa. Sempre gostei de coisa boa. E me preparei para parar de jogar. Hoje, o que eu tenho na minha vida, se eu não trabalhar, eu consigo ter essa minha vida. Mas lógico que eu tenho meus negócios, tenho minha agência de turismo, tenho minhas parcerias, tenho minhas coisas que construo junto, enfim. E eu tenho uma coisa que não é eu que falo, as pessoas que trabalharam comigo, aí quando eu digo, é pessoas extremamente conhecedoras de futebol, que é Fernando Carvalho, Tite, Marcelo Oliveira, Alexandre, do Matos, que está no Palmeiras, presidente do Palmeiras, o presidente Luiz, Píferos, todos que trabalharam comigo falam para mim, Tinga, tu não trabalha no futebol se tu não quiser. Isso eu ia te perguntar. O Chico fez uma colocação interessante. O atleta parou com 36? 37. 37. Vai viver até os 80 no mínimo. Então tu tem uma vida toda ainda pela frente. Tu te preparou para largar o campo ou te preparou para largar o meio futebol? Cara, eu me preparei para largar o campo e também o meio de futebol, mas eu tenho essa possibilidade. Eu tenho esse que, cara, não é demagogia, não é falar que sou o melhor ou não. Tem um monte de gente que é conhecedora do futebol. Mas eu me considero, assim, hoje, perto do que eu vejo, assim, principalmente quando se fala de planejamento, de projeto, de gestão, assim, pelas coisas que eu faço no futebol, eu até brinco muito isso na minha agência. Se 10% das pessoas que eu ajudei no futebol ou que eu orientei no futebol fosse meu cliente, eu ia ganhar mais dinheiro na minha agência que eu ganhei no futebol. Um exemplo é o Magrão, né? O Magrão está bem sucedido aí como empresário hoje, né? E seria qual área? Área de gestão ou área técnica? Cara, eu tenho conhecimento, assim, para ser treinador, tranquilo, acredito que poderia fazer, mas não é uma coisa que eu gosto, assim, porque o treinador ele tem que ser um pouco mais... Ativo, e eu já não tenho muita essa paciência, eu já gosto... Não, as pessoas que... Uma coisa é o que você é para fora, uma coisa é o que você é dentro do vestiário. E assim eu escuto também um monte de coisas que a gente que trabalha lá dentro sabe. Às vezes as pessoas falam, fulano é um baita líder, porque o fulano deu um bico aí fora, ou gritou. E lá dentro do vestiário... muito, parece que não tem liderança. A liderança. E é o cara que se borra dentro de campo. Exato, ou até dentro do vestiário tu não é respeitado. As pessoas confundem muito liderança com idolatria. O líder que não é seguido, ele não é líder. Primeiro, o princípio da liderança é isso. Se você não é seguido pelos outros, você não é líder. Ídolo é uma coisa, eu posso ser ídolo, mas eu não ser ídolo. O cara da arquibancada. Não ser líder. Ir da arquibancada e não ser líder dentro dos meus 30. Graças a Deus, todos os clubes que eu passei, eu fui líder. E não fui líder por ser ídolo, fazer gol, não. Líder, você pode ligar para todos os jogadores que trabalham no Inter, ligo para todos os jogadores que trabalham no Cruzeiro, pego os do Cruzeiro e ver qual que era a minha atividade dentro do clube. E não é à toa que antes mesmo de eu parar de jogar, se tu jogar no Google aí tu vai ver meu nome sendo cogitado para ser diretor no Cruzeiro, para ser diretor no Inter. É verdade. Então não é por qualquer jogador que acontece isso. Antes de parar alguma coisa, deva ter. E até vou te dizer, Zé Aldo, a gente não conjecturava muito o Tinga como tal, que o Tinga nunca precisou aparecer. Ele aparece sem aparecer. Sempre foi uma fala mansa, né? Não, e outra, ele aparece sem aparecer. Os dirigentes enxergavam o que ele não precisava divulgar. Conduta, né? Conduta, e não precisa ser baladeiro. E no futebol é raro o jogador. É porque a gente sabe como é que é o meio, né? Claro, tem bons e maus profissionais em qualquer área, né? No futebol, na imprensa, em qualquer área. E o Tinga sempre teve uma conduta irretocável, assim. E isso é um cartão de visitas, né, Tinga? Onde você vai, você mostra isso, né? Isso sim, Chico, mas o que ele está dizendo é o seguinte, aparece para os outros
o plus, esse cara pode ser concebido como um bom gerente, esse cara pode ser um bom técnico, esse cara pode ser um bom manager, esse cara pode ser o bom. Eu hoje, o que eu sei fazer melhor e que eu vejo de muito erro nos clubes, é essa parte de gerenciar, porque é igual alguns erros quando se contrata um treinador. As pessoas, contrata um treinador que vai não sei o que do vestiário. Cara, o treinador ele tem que ser contratado para cuidar de campo, parte tática. O treinador não tem que ser contratado para gerenciar se o cara tá brabo, que não recebeu, que pagou, que não jogou. Cara, tem que ter um RH para isso. O treinador não é. O treinador se formou para botar time, não tem que cuidar se o cara tá brabo, se recebeu, se não recebeu. Então a gente quer mudar o futebol invertido. Acha que as mudanças do futebol dependem do jogador e o treinador não é. A mudança do futebol ela vem de cima. Não se contrata um treinador bom se o dirigente não for bom. Eu fiquei curioso. Não existe, não tem como o cara ver não um cara bom. Não existe super-homem, né? Se eu não conhecer o produto, não tem como eu contratar o produto bom. Então tem um monte de coisa errada. Eu não estou especificando o time. Na maioria dos times, o princípio do erro. As pessoas não fazem uma entrevista com o treinador e nem com o jogador. E para te contratar um empregado para trabalhar na tua casa, tu pergunta para ele se ele vai gastar uma lata de azeite ou 10 para fazer um ovo. Como que você vai gastar 500, 100, 200 mil com um jogador ou com um treinador? Como se gastaram comigo e não fizeram uma entrevista comigo? Pô, Tinga, o que você pensa de futebol? No Cruzeiro, quando eu fui para o Cruzeiro, que eu já me formei, que você é um cara assim, que presta atenção nisso, naquilo, eu preciso de um cara desse no grupo. Assim como foi com o Inter, quando eu vim com o Carvalho, ele já sabia tudo da minha vida, conversou comigo, pô, Tinga, eu preciso de um cara assim, assim, assim. Em 2010, quando eu voltei, o time deu a parada da Copa, o time tá meio para baixo, tem um time, mas precisa de um cara para chegar, dar um up. Então são vários detalhes, então às vezes o que aparece para fora, é muito fácil tu vender uma imagem de liderança para fora, é fácil, é tu dar um bico, é tu dar um grito, mas realmente custou. Quando você para falar, os não quer dar exemplo nenhum, não quero fazer coisa para fora. De mais de longe, assim. Não, cara, eu vejo muita coisa. O princípio é isso, mas por que talvez um treinador ou um jogador não aceita ser entrevistado? Porque ele vai ser entrevistado por um cara que não tem conhecimento. Então, de repente, se eu não conheço nada de futebol, vou entrevistar um treinador, que não seria um nome a entrevista, seria uma conversa. Eu pergunto, pô, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui. Meu time é isso aqui, eu tenho esses 20 jogadores. Como tu faria uns 2, 3 times aí? Aí talvez o treinador fale para ele, vou jogar assim, assado com stopper. Talvez esse dirigente aí não for um cara que conhece futebol e nem sabe o que é stopper. Então, a conversa vai parar por aí. Por isso que talvez um treinador, porque o treinador, na verdade, o que ele quer mais que tenha um diretor que conheça futebol, que conheça a tempo. Para ele, por Deus, pô, eu tenho suporte, eu sei que o cara não vai me mandar embora com 3 jogos errados, porque ele sabe a importância de que precisa do tempo. O treinador quer isso, mas ele sabe que não tem isso porque esses caras não são preparados. Para mim, um gestor de futebol, ele tem que, no mínimo, fazer nem que seja um mini curso de treinador. Tá certíssimo. Porque ele que vai contratar. Então tu fala, cara, é bom pra caramba a ponta direita, mas meu time não joga com ponta, ele nem sabe. Sim. Então pode ser, bate a ponta, mas meu time não joga com ponta. Muitas vezes quando o dirigente ele não tem o conhecimento, o treinador, e isso aconteceu muito e acontece, acho que é uma crítica que tu faz, é correta, assume várias áreas do clube. Sim. Aí o treinador começa a cuidar do cara que não recebeu, ele se interfere em outras áreas, ele começa a administrar mais, além da parte tática. A gente conhece treinadores que fazem isso, né? Agora, aí ele não deixa de se preocupar numa bola parada e perde o jogo. Mas aí o cara, na semana que ele tinha 3 dias para treinar, o cara está preocupado que o jogador não faltou o treino, que o outro não. Que tem proposta para sair, não sei o quê. Assim como o treinador também não tem que se envolver na parte jurídica, na parte de marketing do clube. O clube tem que ser específico. O marketing é com fulano. Quer dizer, quando você chegava num determinado período do ano, assim, ou determinado técnico chegava, você já sabia o final da história? Quase sempre. A primeira... Esse filme eu já vi. O que acontece, cara? Por isso que o treinador precisa, no mínimo, de 1 ano para trabalhar no clube. Mas ele tentava ajudar o cara para ele não se quebrar sozinho? Isso depende. Por isso que eu te falo. Tem cara que não quer ser ajudado. Vou te contar algumas coisas de ajudar, que nós faltamos a falar. Por exemplo, se tu faz uma entrevista com a comissão técnica e tu sente que, de repente, o trabalho, vamos botar lá, da parte física não é legal,
tu sabe que tu precisa ajudar nessa parte só. Então, de repente, não precisa mandar um cara embora ou não, pô, essa parte que precisamos atacar. E isso não me... Eu tenho uma história de um diretor, que para mim um dos caras assim, máximo, que foi o Fernando Carvalho, porque era um cara que nós trocávamos muita ideia, assim como o Alexandre Matos, que também é um cara que vai ter o mesmo sucesso dele, que também é um cara aberto, sabe que 2, 3 pessoas que conhecem, ele chama e é aberto. Poucas pessoas sabem disso, mas eu sei disso, talvez nunca foi revelado na imprensa. Na parada da Copa, quando o Inter ganhou a segunda Libertadores, 2010, antes de estava para contratar o treinador, quem vai ser, eu fui contratado, Sobis contratado, acho que o Renan foi contratado. Foi conversado com o treinador, talvez ele não goste nem do que eu tenha falado aqui, mas é um elogio isso, para te ver a evolução de há 5 anos atrás. Foi conversado com o treinador, ó, estamos procurando um treinador para assumir aí esses finais da Libertadores, e os times é esse aqui, e está chegando esse jogador. Que era eu, Sobis, não. Como mais ou menos tu faria um time? E eu sei que o treinador fez um time e nesse time jogaria eu e Guinazu, de 2 volantes. Imediatamente o presidente falou, que era diretor na época, falou, beleza, saiu fora. Ali mostrou que aquele treinador não deveria ser o treinador. Quando ele botou eu e Guinazu de volante para jogar uma Libertadores. E na cabeça de todo mundo, porque o time ideal num clube... O cara se matou na entrevista. Se matou na entrevista. Por quê? Dificilmente tu vai ganhar uma Libertadores com 2 volantes, que eu e o Guinazu, que somos caras de movimentação, somos caras que vão ataque. E o ideal para se ganhar uma Libertadores naquele momento era o Sandro, claro, eu e o Guinazu. Eu e o Guinazu. E o que aconteceu? Aí o Tyson, o D'Alessandro e o Alexandre. Ele foi pelos nomes do cara, colocou os mais pesados. Então, o Rô te contou aqui uma passagem interessante. Então, o que acontece? Se ele não tem conhecimento de causa, ele vai naquilo ali, traz o cara e perde uma chance de consagrar um clube. Então, para te fazer uma entrevista, uma coisa, tu tem que conhecer. E aí, depois, levou o Celso, porque sabia que o Celso tinha um perfil para... Vocês fizeram um amistoso no Uruguai e o time tinha se tornado lento com a formação que ele fez. Aí ele, como é que eu vou mudar isso, talento? E aí que ele descobriu uma posição pro Tyson. Lá do campo. E que tornou o time veloz. Que fazia a transição. Mas o Tite já tinha jogado assim. Já tinha jogado. O detalhe todo era ali, era ter um time... O encaixe. Forte. Você tem que ter um time forte para ganhar a Libertadores. Eu fiquei com uma curiosidade que é o seguinte, tu disse que foi líder por onde passou. A pergunta é, na Alemanha tu também, porque tem a questão da língua, conseguiu exercer uma liderança, e quando alguém exerce liderança, se choca com outro que também tem vocação para líder e que também tem seus seguidores. Porque o líder nem sempre pensa igual o outro líder. E às vezes se forma um conjunto com mais de um líder dentro dos clubes. Que é a melhor coisa. Primeiro, quando eu escuto o time falar que fulano é líder e só ele é líder no clube, é mentira, não existe. Vai dar problema. É muito pouco para liderar o vestiário inteiro. Não existe, até porque você tem que ter vários líderes. Uma das características que você começa a acompanhar um líder num clube é quando você para um treino, acaba um treino, que hoje dificilmente os jogadores ficam no campo, né? Mas quando acaba um treino que os jogadores ficam no campo, que eles têm que almoçar por lá e tal, você vê vários grupos assim, entendeu? E cada dentro desses grupos tem várias lideranças. Então, tipo assim, tu pega 2006, pô, nós tínhamos várias lideranças. E isso tem que entender que, tipo assim, tem um líder técnico. Às vezes o cara é o melhor jogador do time. Ele é uma liderança técnica, mas não é uma liderança de imposição, não é o cara que vai discutir um prêmio, não é o cara... Tem líder que não fala nada. Só a atitude do cara, ele é líder. Então tem várias lideranças. O dia que tu falar que tem um time que tem um líder, é mentira. Mentira. Porque não existe um líder. E outra coisa do líder, a primeira coisa que o líder faz é pensar nos caras. Quando o líder começa a ser idolatrado, já não é liderança. O líder, ele pega e tira dele. Por exemplo, pô, time, você foi o cara do time e tal. Não. O cara é eles lá. Quando você começa a tirar o peso de ti, aí você começa a ser reconhecido como líder. Então, eu nunca fui líder sozinho. E minha liderança nunca foi para fora. Minhas coisas foram feitas lá dentro. Isso que é o mais bonito. Entendeu? Minhas coisas foram feitas lá dentro. E é como eu te falei, o maior exemplo disso, de que deu certo, como eu tive vários líderes, Klemer, o Yali mais quieto, mas era uma baita liderança. Mas tu está falando de lideranças convergentes, eu falo de lideranças divergentes. Se tu viveu a experiência de algum outro líder divergir dos teus pensamentos. Com certeza, até porque essa divergência que vai fazer você crescer. Porque muitas vezes eu pensei uma coisa, ele pensou uma coisa, e a dele é... E o verdadeiro líder não é o que diz, não, a minha está certa. O verdadeiro líder que fala, aceita cara... a divergência, né? Agora
É pra lá. Porque, na verdade, se tu só puxar pra ti, tu não é líder. Aí você é centralizador. Imposição. Aí é líder por imposição. Tinga, E isso tem tempo. Eu vou te deixar uma bola nas costas. Não, é ótimo. Não é próprio, tu vai fazer isso? não é próprio desta personalidade. Eu vou te deixar uma pergunta no ar para depois do intervalo. Não, eu não corro, não. Olha aqui. Grêmio de 2001, Inter de 2006, Inter de 2010, Cruzeiro de 2013 e 2014. Logo depois do intervalo comercial, o Tinga responde e nós vamos repercutir as vitórias da dupla. No meio de semana, o Internacional ganhou do Flu 1-0, o Grêmio do Galo 2-0 lá nas Alterosas. Já voltamos.